Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas. Começamos com uma referência para o Campeonato Distrital de Jovens de Partidas Rápidas que decorreu durante a manhã de domingo, dia 4 de julho, na Praça da Corujeira, no Porto. Dois jovens da região estiveram em destaque. Tiago Frutuoso, da Escola Xadrez do Porto e residente em Paredes, foi o campeão no escalão sub-8, enquanto Bruno Mendes, natural de Felgueiras, terminou na segunda posição no escalão sub-20. Estas partidas rápidas, com os relógios a marcarem 3 minutos para cada xadrezista, contando ainda com o incremento de 2 segundos por cada lance efetuado, permitiram o regresso à competição e a preparação para as provas nacionais, as quais irão decorrer nos próximos dias. Como referido no escalão sub-8, o vencedor foi Tiago Frutuoso, com um jovem aluno do Colégio Casa-Mãe a não dar qualquer hipótese à concorrência. Na segunda posição ficou Adam Casaueri, da Escola Xadrez do Porto, e no terceiro lugar, Madalena Rocha, também da Escola Xadrez do Porto. Já no escalão sub-10, Miguel Rocha foi o campeão, com o jovem xadrezista da Escola Xadrez do Porto a levar de vencida Diniz Neto do Amanhã da Criança, o qual terminou na segunda posição, com o degrau mais baixo do pódio a ser ocupado por Francisco Lima. No escalão sub-12, Sofia Valente, da Escola de Xadrez do Porto, foi a campeã, acumulando também com o título feminino, enquanto Gustavo Filipe, colega de equipa da Sofia Valente, terminou na segunda posição, com o terceiro posto a ser ocupado por José Craveiro, do Grupo Desportivo Dias Ferreira. No escalão sub-14, Rodrigo Paiva bateu toda a concorrência, com o jovem xadrezista da Escola de Xadrez do Porto a terminar no topo da classificação, seguido de Beatriz Arial, com o jovem xadrezista do Amanhã da Criança a terminar na segunda posição e a acumular também o título de melhor participante feminina, enquanto Sofia Cismeiro, da Escola de Xadrez do Porto, encerrou o pódio deste escalão. No escalão sub-16, Sara Soares, da Escola de Xadrez do Porto, dominou por completo a competição e terminou na primeira posição, seguida de Guilherme Filipe na segunda posição, também ele da Escola de Xadrez do Porto, e para completar o pódio, Diogo Pires, também da Escola de Xadrez do Porto, concluiu na terceira posição. No escalão sub-18, Orlando Ribeiro, da Escola de Xadrez do Porto, conquistou o título, seguido de Luís Marques, da Escola Profissional de Gaia, e ainda na terceira posição, acompanhado de Diogo Pires, do Amanhã da Criança. No escalão sub-20, Paulo Monteiro, da equipa O Amanhã da Criança, foi o vencedor, seguido de Bruno Mendes, com o jovem xadrezista da Escola de Xadrez do Porto e natural de Felgueiras a terminar na segunda posição, e, no degrau mais baixo do pódio, João Camelo, da Academia de Xadrez de Gaia. A nível nacional, destaque para a realização dos Campeonatos Nacionais de Jovens de Partidas Clássicas para os escalões sub-8 a sub-16. Em Peniche, entre os dias 9 e 12 de julho, a competição foi intensa e um dos participantes foi Tiago Frutuoso, xadrezista natural de Paredes, e pretendia alcançar o título no escalão sub-8. As suas aspirações eram legítimas depois de ter conquistado 3 títulos a nível distrital. No entanto, no final da competição deste escalão, ele terminou na segunda posição em igualdade pontual com o primeiro. Mesmo assim, uma prestação digna de registro por parte desta jovem promessa do xadrez nacional. No escalão sub-10, o vencedor foi Mansur Mukazanov, do Académico de Torres Vedras, com 6,5 pontos, seguido de Xian Na Zhang, do Cineclube de Torres Novas, com 5,5 pontos. Gonçalo Marques, da Escola de Xadrez do Porto, foi terceiro classificado, mas passa a ser o campeão nacional deste escalão, dado que os 2 primeiros da classificação não têm nacionalidade portuguesa. No escalão sub-16, Filipa Pipiras foi a grande vencedora, com a xadrezista do Grupo Desportivo Dias Ferreira a terminar com 6,5 pontos e a não dar qualquer hipótese a toda a concorrência. E, na região do Douro Tâmega e Sousa, nota para a realização do torneio Felgueiras Xadrez 2021 na Escola Básica e Secundária Dr. Machado Matos, em Felgueiras, no dia 11 de julho, durante a tarde. A competição do torneio felgueirense esteve dividida por 3 escalões competitivos. No sub-10, o vencedor foi Rafael Abreu, enquanto no sub-14, Luís Teixeira foi o vencedor e Bruno Mendes conquistou o título no escalão sub-20. No xadrez passo a passo e hoje temos uma situação de mata em 2, com as peças brancas a alcançarem a vitória
no final de 2 lances. O primeiro será dama para a casa H6, efetuando cheque e passando a vez às peças pretas. Há várias possibilidades aqui de resposta, sendo que as peças pretas podem avançar o peão de G7 para a casa G5, o avanço do peão 2 casas quando está ainda na casa de partida e bloqueando o ataque da dama branca. De seguida, jogando o cavalo para a casa E6, efetua-se checkmate. O rei preto está a ser atacado, não pode capturar nenhuma das outras peças e também não tem casas de fuga. Há ainda uma outra possibilidade, voltando ao ponto de partida. Novamente as brancas a jogar. Esta era a nossa situação de partida. Ao efetuarmos o lance dama H6 cheque, é a vez das pretas efetuarem o seu lance e aqui a opção poderia ser pela captura da dama. O peão de G7 captura H6 e agora o cavalo jogando novamente para a casa E6, efetua cheque. Não há a possibilidade do rei sair para a casa G5 porque está protegida ou atacada pelo cavalo e, portanto, novamente, checkmate. E assim, evoluindo nos tabuleiros, podemos passo a passo chegar ainda mais longe no xadrez. E voltamos para a entrevista com Paulo Monteiro, xadrezista da equipa Maiato Amanhã da Criança e atual campeão distrital jovem do escalão sub-20 nas variantes partidas rápidas e partidas semi-rápidas. Este jovem estudante universitário já representou Portugal em provas internacionais e é também um ávido estudioso do xadrez. Paulo, agradeço desde já o tempo que nos dedica aqui ao Checkmate no Novo Canal e começava por aí, por onde começou o seu interesse pelo xadrez. O meu primeiro contacto foi quando eu estava no terceiro ano. Houve um professor de Educação Física que nos ensinou que era jogar damas, que era jogar xadrez. Embora não resultou daí muito interesse, porque acho que não cheguei a aprender sequer como se moviam as peças. Portanto, acho que não deu em nada, embora tenha sido o meu primeiro contacto. Só mais tarde, quando eu tinha 10 anos, no quinto ano, é que eu vi alguns colegas meus a jogar xadrez e eu também queria participar e fui aprender na net como é que se jogava e passei a jogar com eles. Portanto, foi assim que eu comecei a jogar xadrez. E depois entrei num clube mais tarde porque tinha maus resultados com os meus colegas da escola, estava sempre a perder, e então a minha mãe sugeriu que eu entrasse num clube para melhorar um bocado. E efetivamente resultou, porque bastou uma aula para eu superar todos os meus colegas. Porque, efetivamente, o conhecimento que nós temos no início é muito pouco e basta uma aula para começarmos a aprender logo imensa coisa. Referiu o papel importante da família na entrada no xadrez. Esta era uma prática em casa, comum no seio familiar? Não, acho que ninguém da minha família sabe jogar xadrez, eu devo ser o primeiro. E por isso, às vezes, sinto-me assim um bocado sozinho, porque para treinar tenho que treinar sempre só eu. Também não tenho irmãos, portanto não os posso ensinar, e os meus pais também não parecem muito interessados a aprender. Mas, apesar de ninguém da minha família saber, vou tendo sempre muito apoio. Os meus pais levam-me sempre aos torneios todos que eu quero, e até outros membros da minha família, os meus avós, até já os meus tios também, vão-me ver às vezes jogar em torneios nacionais, mesmo não perceber nada do que se está a passar, gostam de me ver jogar. Portanto, embora ninguém saiba jogar, eu sinto-me apoiado. Falando em resultados, recorda-se do seu primeiro grande resultado ou da primeira vez que triunfou num torneio? O primeiro torneio que eu venci foi o torneio de Jogos Esportivos da Maia, e até foi um bom resultado, porque havia outros dois jogadores muito fortes neste torneio, que é a Filipe Pires e o Miguel Semedo, que são dois excelentes jogadores. E depois, mas mesmo assim, em perspectiva, não é o primeiro grande resultado que eu tive. Também vencer o campeonato distrital de Lentas pela primeira vez, quando venci também fiquei bastante contente, mas mesmo assim, continuando a pôr em perspectiva, acho que não terá sido o primeiro grande resultado. Aquele que eu assinalo como um momento mesmo importante foi quando fui campeão nacional por equipas, quer de rápidas, quer de semi-rápidas. Foi muito bom ganhar nas duas modalidades, até porque a minha equipa, nós não éramos favoritos, mas mesmo assim conseguimos ganhar nas duas. Acho que esse terá sido o primeiro torneio que eu venci e que foi mesmo um resultado muito importante. Venci outros antes, mas acho que não eram torneios tão prestigiados como aquele nacional. E no seio familiar, quando alcança excelentes resultados ou até triunfa em torneios, há o reconhecimento do trabalho efetuado? Eh, Acho que os meus pais senti sempre que eles me apoiavam. Ou seja, como eu disse, eles não sabendo jogar, não se sentem tão interessados,
mas eu sendo filho dele, eles vão tentando sempre apoiar-me no que eu quero. Mesmo no início, eles vão me levando sempre, levaram sempre a todos os torneios, por isso, sim, acho que nesse sentido tenho sorte, desde o início que os meus pais me apoiaram mesmo, eu, no início não sendo um grande jogador, e só começar a ter resultados mais atualmente, e mesmo assim, mesmo eu não apresentando resultados no início, eles continuavam a apoiar. Ao longo do seu percurso, o Paulo alcançou já títulos de campeão distrital, foi campeão distrital de partidas clássicas, foi também recentemente campeão distrital de partidas semi-rápidas e de partidas rápidas. Há esse reconhecimento junto dos seus colegas, quer na escola, quer agora na faculdade? Eh, sim, os meus pais acompanham sempre os meus resultados, mesmo às vezes não indo sempre aos torneios, eu posso também deslocar-me com os meus companheiros de equipa, eles vão seguindo através da internet os meus resultados, portanto, sempre que eu consigo ganhar um torneio, eles celebram comigo, embora também não se possa fazer sempre, porque senão estamos a celebrar todos os fins de semana. Embora eu não ganhe assim tantos torneios, mas mesmo assim, não, sinto também que os meus pais conhecem as minhas vitórias também. Há alguma modéstia da sua parte, dado que efetivamente já representou Portugal em diferentes competições, quer no xadrez presencial, quer no xadrez online. Como foi e como é representar Portugal e estar a defender as cores da nossa bandeira em competições internacionais? A primeira vez que eu participei num torneio em que representava Portugal foi no Campeonato Mundial de Jovens, quer de rápidas, quer de semi-rápidas, foi em Espanha, em Málaga, e eu estava obviamente muito satisfeito, não só por poder, pelos resultados que eventualmente pudesse vir a ter e que depois não se confirmaram, porque efetivamente o nível nesse campeonato mundial foi bastante alto e eu não consegui nenhum resultado muito bom, mas só o facto de eu poder ter participado, que advém do facto de eu ter ficado em segundo lugar no Campeonato Nacional de Rápidas nesse ano, e foi a partir desse resultado que eu me consegui classificar para jogar o Mundial, já foi bom, e também o facto de poder representar Portugal foi efetivamente muito positivo. Aliás, acho que foi o que eu retirei mais dessa experiência, já que o resultado não foi brilhante. E depois, mais recentemente, representei Portugal no Campeonato Mundial de Universidades, que foi online, foi uma prestação mais ou menos equilibrada. Eu não estava muito preparado, porque neste tempo em que o xadrez tem sido online, eu não tenho treinado tão intensivamente, mas mesmo assim acho que correu bem o torneio e acho que até Portugal fez uma boa prestação em geral. Em termos competitivos, desde março de 2020, a competição tem sido difícil, com poucas provas ou mesmo nenhumas provas, em alguns casos, a decorrerem. Como foi para si enfrentar este período e preparar-se para as competições que agora irão ter lugar? Eh, Em geral, eu consigo estar mais ou menos sempre motivado para me preparar e para treinar, simplesmente porque gosto de jogar xadrez e, portanto, mesmo não havendo um objetivo concreto, eu vou treinando sempre só para melhorar e para jogar melhor. Mas, de facto, se houver algum torneio específico a decorrer para o qual eu me preparo, vou treinar mais intensamente e, portanto, durante a pandemia, não tendo havido torneios, isso fez com que eu me preparasse um pouco menos. No entanto, isso estendeu-se para os outros jogadores, portanto, em geral, eu não me senti menos preparado que os outros. Aliás, talvez até tenha sido beneficiado, de certa forma, no ano passado, durante o verão. Eu não estava a contar jogar nenhum torneio, porque estavam todos cancelados, exceto um, que foi da primeira divisão. Mas eu não estava, mas a minha equipa não estava apurada para jogar na primeira divisão, mas eu mesmo assim continuei a treinar, simplesmente para jogar. E depois houve a coincidência de que uma das equipas desistiu, portanto, a minha equipa, a minha da criança, foi apurada e eu fui jogar eu fui um dos jogadores que foi jogar pela equipa e calhou de como eu tinha passado o verão a treinar, embora não tenha sido com um objetivo concreto, até estava em boa forma e consegui bons resultados. Portanto, a pandemia até nem me afetou muito em termos de preparação nesse torneio específico e talvez até tenha dado uma vantagem, porque os outros jogadores até talvez tenham sido um pouco mais negligentes nesse sentido. O Paulo referiu a sua participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão por equipas, o qual se realizou em Penafiel em agosto de 2020. Para si, como foi enfrentar xadrezistas mais experimentados, com um nível xadrezístico mais elevado face àquele que costuma encontrar no seu escalão competitivo? Normalmente, eu já joguei outros torneios também com adversários fortes,
com mestres internacionais e grandes mestres, mas nestes torneios são num sistema suíço, e significa que os nossos adversários ainda não estão terminados, dependendo da prestação que vamos fazendo a cada ronda, e portanto, se nós perdermos um jogo, na próxima ronda não vamos ter um adversário tão forte, e portanto não é tão fácil aproveitar o torneio. É preciso estar sempre a jogar bem. No entanto, na primeira divisão, todas as rondas vão ser contra adversários muito fortes, independentemente do que nós fizermos, e isso torna um torneio ainda mais desafiante, porque todos os adversários vão ser muito fortes, todos os jogos vão ser muito complicados. E provavelmente foi o torneio mais forte que eu já joguei, precisamente por esse fator, e foi só o facto de poder jogar contra os jogadores mais fortes é logo uma honra, porque é quando nesses jogos se aprende mais, independentemente de se perder ou não, e eu não estava com até muitas expectativas, porque sendo adversários mais fortes, o que eu queria era dar o meu melhor e aprender nos jogos, mas acabou por ainda ser um torneio ainda mais memorável para mim, porque eu consegui ganhar a 2 mestres e empatar com um grande mestre pela primeira vez. Até então nunca tinha conseguido um resultado que não fosse uma derrota contra um grande mestre, e portanto, foi para mim um torneio memorável. O Paulo terminou recentemente o seu primeiro ano enquanto estudante universitário. Ao longo da sua carreira enquanto estudante, do seu percurso enquanto estudante, foi sendo fácil conciliar a preparação e a participação em torneios de xadrez? Eu normalmente preparo-me mais no verão, e quando tenho tempo livre, normalmente passo os dias todos a treinar xadrez. E, portanto, é no verão que eu sinto que melhoro mais, e quando não tenho, obviamente, a pressão da escola e, neste caso, da universidade. Neste ano específico, ainda estou no primeiro ano, como não houve muitos torneios devido à pandemia, eu não tive que fazer opções entre estudar ou ir a torneios, porque não havia muito essa opção, e, portanto, pude concentrar-me nos estudos sem ter que fazer essas opções. No entanto, imagino que para o ano seja mais importante eu fazer organizar melhor o meu tempo e continuar a poder jogar xadrez, que eu pretendo continuar a fazê-lo. No entanto, quando andava no secundário, tive que fazer essas opções, mas penso que há muitos jovens que lidam com essa realidade e que é bastante execuível. Não só é necessário saber organizar bem o tempo, mas acho que o tempo disponível tem que ser aproveitado de forma muito eficiente. Ou seja, talvez até nem seja preciso muito tempo para estudar, mas quando estudar, se estivermos bastante concentrados e sem distrações, eu penso que é possível que conciliar os estudos com o desporto de alta competição. E quando se encontra a preparar e a treinar para torneios ou para provas importantes, tem como referência algum xadrezista, alguma figura do mundo do xadrez? Eu gosto muito da história do xadrez e, portanto, gosto de vários jogadores, e tento seguir vários modelos. Atualmente, os 2 jogadores que acho mais interessantes são o Magnus Carlsen, que é campeão do mundo, e o que me atrai nele é o facto de ele ter conseguido manter sempre como número 1 durante vários anos, ininterruptamente. Portanto, manter essa forma é admirável. E também outro jogador que eu acho muito interessante é o Ding Liren, um jogador chinês, que há uns anos também estava em excelente forma e conseguiu vencer o Magnus Carlsen em vários jogos, e foi o primeiro a conseguir derrotá-lo. Portanto, atualmente essas são as minhas 2 referências. Historicamente, um dos jogadores que eu mais gosto é o Botvinnik, que foi campeão durante vários anos. Eu gosto muito do estilo dele, porque é um estilo muito profissional, sério. Ele joga de forma muito académica, sem arriscar muito, joga sempre de forma bastante séria, e por isso pode parecer um pouco aborrecido, mas no entanto eu acho que as partidas dele são aquelas em que se aprende mais, e é por isso que eu gosto muito de estudar os jogos dele. A nível nacional, talvez a minha referência tenha sido o meu treinador José Padeiro, que foi com quem eu evolui mais e aprendi mais, mas também outro jogador nacional que eu gosto é o Jorge Viteiro, que é o melhor jogador nacional atualmente. Eu só tive uma aula com ele, mas aprendi muito nesse momento, e acho que foi também bastante marcante essa aula que eu tive com ele. O Paulo referiu uma sessão de treino que teve com o grande mestre Jorge Viterbo Ferreira, atual número 1 do ranking nacional. Da sua parte, há também a ambição de alcançar o título de mestre nacional, mestre FIDE, mestre internacional ou, quem sabe, grande mestre. Há um planeamento da sua carreira desportiva para alcançar esses patamares? Eu penso que para conseguir um título de grande mestre deve ser necessário uma dedicação ainda maior do que a que eu tenho,
e eu não pretendo seguir o xadrez profissionalmente, porque tenho 18 anos e tenho 2000 dela. Dela é um sistema para classificar a força dos jogadores e o que não é muito. Talvez a nível nacional até seja razoável, mas compararmos com os jogadores internacionais, sou um jogador mediano. E por isso acho que já não vou a tempo de tentar seguir uma carreira profissional, embora como dizia o mestre José Padeiro, tudo depende de mim. Mas como não tenho esse objetivo de seguir como jogador profissional, acho que provavelmente não chegarei ao título mais alto de mestre. Mas mesmo assim, não falta muito para obter os títulos de mestre nacional e, portanto, continuarei a melhorar, não especificamente com esse objetivo, apenas com o objetivo de melhorar e compreender melhor os xadrez, mas acho que se o fizer, um título de mestre surgirá como consequência natural disso. Referenciou dois treinadores importantes no seu percurso, o grande mestre Jorge Viterbo Ferreira e o mestre FIDE José Padeiro. Há outra figura que o tenha marcado ao longo da sua preparação e da sua carreira enquanto xadrezista? Também tive a oportunidade de ter outro treinador durante um período mais curto de tempo, que foi especificamente para me preparar para o Campeonato Nacional, que foi com o mestre internacional Diego Spinero. Nessa altura, eu penso que talvez os ensinamentos que ele me deu foram um pouco avançados demais, embora eu atualmente acho que consigo colher frutos dessas aulas que eu tinha tido já há alguns anos e que na altura não percebi tão bem, porque aprendi algumas coisas que eu agora incluo no meu repertório e que na altura talvez não tenham sido tão úteis. Mas mais recentemente eu voltei a ter algumas aulas com ele e estágios e sinto que aprendi bastante. Para além disso, ele também foi meu colega de equipas várias vezes e também vai ser nos torneios que vamos realizar proximamente, campeonatos nacionais e primeira divisão de novo. E, portanto, o facto de eu ter jogado com ele várias vezes e dele me ter treinado também foi um jogador impactante. O Paulo é um estudante universitário de 18 anos, com um imenso interesse pelo xadrez e colocava-lhe esta questão: como pode o xadrez atrair ainda mais jovens para a competição? Eu li uma vez num livro de xadrez, escrito por um grande mestre chamado Alexander Kotov, que o xadrez era simultaneamente um desporto, mas também uma arte e uma ciência. E eu acho que é precisamente por ele ser tão completo que é tão fascinante e tão interessante. E, e eu acho que é isso que o torna apelativo, são as características intrínsecas a ele. Não, ninguém vai ficar rico a jogar xadrez, nem, provavelmente também não será famoso, a não ser que chegue à elite mundial. Portanto, o que nos pode atrair no xadrez é mesmo o facto de ele ser um jogo fascinante. Talvez no início seja mais difícil de compreender o interesse dele, mas à medida que vamos melhorando, percebemos que é realmente um jogo muito bonito. E precisamente por isso é que Kotov dizia que era uma arte, e eu acho que é isso que é por isso que acho que os jovens devem tentar conhecer melhor o xadrez. Talvez no início, como eu disse, podem sentir algumas dificuldades, mas com o tempo vão perceber que é realmente algo fascinante. Tal como numa partida de xadrez, também o nosso tempo se aproxima do fim e, enquanto jovem, pedia-lhe um conselho para aqueles que agora querem descobrir a arte, a ciência e o jogo do xadrez. É natural que quem comece nos primeiros torneios perde os jogos todos. Foi isso que aconteceu quando eu participei nos meus primeiros torneios. Não eram torneios muito fortes, mas mesmo assim eu perdia sempre todos os jogos. Isso não tem problema nenhum, é absolutamente natural e, aliás, é com as derrotas que se vai aprendendo. Portanto, no início haverá um progresso mais rápido, sobretudo quando se é jovem, o progresso é bastante rápido. O conselho que eu deixaria, e que acho que resultou comigo, é treinar bastante, quer com um treinador que nos oriente, que é muito importante, mas também independentemente, esforçarmos nós autonomamente e dedicar algum tempo a estudar. Mas provavelmente o mais importante é mesmo participar no máximo de torneios possível, é a jogar mesmo que se aprende mais, não só em casa a estudar e a fazer análise, é mesmo no tabuleiro, com a atenção do jogo e do próprio torneio, que se vai aprender mais, sobretudo em torneios com jogadores mais fortes que nós. Como eu referi, a primeira divisão foi um torneio em que eu aprendi bastante e, portanto, é esse o conselho que eu deixo: treinar bastante autonomamente, mas, sobretudo, ir a torneios e não ter medo de jogar contra adversários mais fortes. E concluí esta nossa entrevista com uma questão relativamente às suas ambições e elas passam por ser campeão nacional. Eu nunca fui campeão nacional, a não ser em equipas já fui, mas individual nunca fui.
já estive perto em várias modalidades, em rápidas e em semi-rápidas já fiquei em segundo, e em lentas nunca fiquei, o máximo que consegui foi em quinto, 2 vezes consecutivas. No entanto, eu no meu primeiro campeonato nacional fiquei em 40º e depois fui subindo para 30, 20, 10 e depois fiquei 2 vezes em quinto. Portanto, eu sinto que estou a progredir e provavelmente talvez consiga ser campeão nacional de jovens. Está-se a acabar o tempo, só tenho mais 2 anos de campeonato nacional de jovens e provavelmente a última oportunidade que tenho será este ano, em que terei alguns adversários do meu nível, mas penso que será equilibrado e que, sem dúvida, acho que serei um dos candidatos a primeiro lugar, embora, como referi, acho que será equilibrado. Mas provavelmente esta vai ser a minha última oportunidade, porque para o ano a geração com que eu vou jogar é bastante difícil e, portanto, vou apostar tudo neste ano. E assim concluímos a nossa entrevista com Paulo Monteiro, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui no Checkmate Novo Canal. E assim fica o convite para nos acompanhar no próximo Checkmate, aqui no Novo Canal, sempre novo, sempre seu. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.